Olá! Como é que está você? Bem-vindo ao canal Cristianismo e Judaísmo Echado, ou Errar, que significa errado, que significa né? O objetivo desse canal é unir, através da palavra de Deus, judeus e cristãos, né? Podemos olhar um para o outro como irmãos, né? Tá certo? Então vamos tentar prosseguir. Hoje nós vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical. É a lição número 7, que está atrasado. Hoje são 30 de novembro de 2024, já está encerrando o mês. E estamos ainda na lição 7, né? Por forças maiores não foi possível realizar os estudos corretamente, né? Assim, na ordem, era para estar em dia, né? Novamente, mas peço desculpas. Porém, nada acontece sem que Deus esteja por trás, né? Então, quando chega o tempo de Deus né? Quando tem que acontecer, acontece, tá certo? Vamos estudar aqui a lição número 7, de dia 17 de novembro de 2024. O tema é a promessa de Deus, a promessa de um coração novo. Tá vendo? Promessa de um coração novo, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui. Pois é, a promessa de Deus de um coração novo. Então vamos avançar. O texto áureo é Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26, olha só. Nós estamos aqui em Ezequiel 36, 26. Eu vou pegar a próxima revista, que é a maior. Tá bem? Ezequiel 36, 26. Aí, aqui está bem claro, aqui no texto áudio. E vos darei um coração novo. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eita, meu Deus do céu! Coração de pedra vai ser transformado em coração de carne. Deus falou isso ao povo de Israel no livro de Ezequiel, nossa linguagem aqui português, traduzido, né? Ezequiel 36, 26. Momento em que Israel vivia com coração de pedra, insensível, pesado, né? Duro. Agora Deus promete dar um coração de carne, um coração que pulsa vida, né? Um coração que pulsa vida. Uma mudança radical. Deus está prometendo aqui. O texto, a lição é o coração transformado, né? A verdade prática que a revista traz para nós é essa, né? O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. É uma linguagem assim muito é uma linguagem muito genérica. Você ouve? Genérica, não muito específica. A gente vai tentar discernir, destrinchar esse genérico e transformar numa coisa mais palpável para nosso entendimento, certo? Então, ele tem como texto leitura básica, leitura bíblica em classe, é Romanos 2, 25 a 29, Jeremias 31, 31 a 34, né? Veja que o texto que nós vamos ler, eles são muito polêmicos. A princípio é muito polêmico. O estudo aqui, ele tem assim uma trave no início, mas ele é necessário. Nós vamos ler esse texto. Preste bem atenção. O texto, eu não tentarei comentar tudo que eu sei nesse texto, porque o estudo vai avançar e vai, aos poucos vai revelar, tá? Então vamos pegar aqui o texto básico, Jeremias
31. Primeiro vamos ler Romanos. Vamos ler Romanos. Você judeu que está acompanhando esse estudo, né? Quer saber mais se os cristãos realmente compreendem a Torá e se realmente as escrituras do Novo Testamento estão conciliando com a Torá. Vamos tentar aqui resolver isso. Portanto, vamos ler uma das cartas que é atribuída a Paulo, Shaul, né? Em hebraico, Paulo de Tarso, um fariseu que se converteu a Jesus. Vamos ver uma carta, um trecho da sua mensagem, que acredita-se que foi ele quem escreveu. Deixa ver, acompanha aí. Jeremias, é esse aqui, pronto. Esse aqui. Diz assim, deixa eu ver. Certo. Romanos 2, versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Olha só essa mensagem aqui, é polêmico essa palavra. Vamos ver, tem que continuar. Diz mais: se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Outro ponto polêmico aqui. Como é? Vamos continuar. Vamos ver o que diz aqui. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Ai. Continue. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha, essa leitura, ela é de fato polêmica. Ela é uma leitura que, se for entendido ao pé da letra, ela te afasta dos judeus, que todos são circuncidados, né? Aí ela afasta, ela não ajuda a unir, ela não traz aquela palavra hebraica que diz errar, unir cristãos e judeus. Como o texto supostamente foi escrito por Paulo, né? Por Paulo, Shaul, pela maneira como ele escreve aqui, e ele justamente um judeu circuncidado, ele parece que desmerece a importância da circuncisão, tá certo? Ele parece que torna a circuncisão sem proveito, mas tente entender como ele coloca aqui, tá bem? Quem é cristão e pega esse texto, ele desdenha da circuncisão, ele desdenha qualquer cristão, qualquer escritor, qualquer teólogo cristão que pega esse texto, ele desmerece a circuncisão, tá certo? Como se ela não fosse de valor nenhum. Eu não posso avançar essa escola bíblica sem primeiro ajudar você, estudante, a entender que esse texto aqui de Paulo, ele desqualifica as palavras sagradas de Deus. A verdade é essa. Mas a pergunta é, foi Paulo quem escreveu? Esse livro das cartas ficaram muito tempo nas mãos dos padres católicos, da Igreja Cristã Católica Romana. E é sabido que houve sim esforço de alteração. Como é que eu sei disso? Você pode consultar qualquer teólogo que, assim, alteração, não em tudo, né? Não em tudo,
mas muitas vezes assim uma beligerante tentativa de um escritor, de um copista, para transformar o texto em algo mais cristão romano, grego, do que um cristão judeu. Houve sim um esforço no terceiro século, mas não vou entrar nesse ponto aqui. Mas só para provar que eu estou dizendo a verdade, são milhares de cópias das cartas, milhares de cópias, e sempre uma difere da outra. É preciso pegar as cópias para saber qual o mais próximo da ideia original. Se tivesse feito a cópia, copiosamente, letra por letra do primeiro texto, nós não teríamos milhares de cópias divergentes. Existem milhares de cópias divergentes. Então eu estou contando aqui uma verdade para você cristão saber que nós temos uma Bíblia que tem uma dificuldade, o Novo Testamento, principalmente as cartas, especialmente as cartas, e nós temos um texto mais puro do original. Contudo, não se desanime, porque também nem tudo está perdido, tá certo? Agora, onde é que como nós conseguimos encontrar aquilo que eu chamaria de assim, um desvio do texto da mensagem original? Como é que eu vou? Vamos agora narrar aqui os textos, tá? Que nós lemos aí. Você viu aí o texto de Romanos? Vamos ver a primeira frase. Eu vou ter que narrar aqui para você poder entrar no estudo, tá certo? Romanos capítulo 2, versículo 25. Olha o texto. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Olha a maneira como ele fala, bem sutil. É proveitosa. Se tu guardares a lei. Aí não é a lei. Se tu guardares a lei. Não é lei. É a Torá. Né? Que significa os 5 Pentateuco. Se tu guardares a lei. Não, se tu guardares a Torá. Isso não é mentira, é verdade. Mas se tu és transgressor da lei, olha só, aqui está a sinuosidade. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. É verdade ou mentira? É mentira. É mentira. Mesmo que você desobedeça a lei, a sua circuncisão, ela é uma circuncisão. E digo mais, o que é a circuncisão? É preciso conhecer a Bíblia Sagrada profundamente. O que é a circuncisão? A circuncisão é uma aliança de Deus. É uma aliança de Deus. Se você quebra a aliança de Deus, tá certo? Isso também tem responsabilidade. Isso também tem consequências. Você não será um incircunciso. Você será um circunciso desobediente. O incircunciso, ele não sabe as leis de Deus. Ele não sabe. Ele desobedece naturalmente às leis de Deus. Nem sabe. Faz a coisa errada como se fosse certa. Tá? É diferente de alguém que é circuncidado e desobedece a aliança que tem com Deus. Porque a circuncisão, ela é uma aliança onde implica a obrigatoriedade de obedecer às leis de Deus. Implica isso, é uma aliança de você ter a obrigação de obedecer à lei de Deus, a obrigação de adorar a Deus, você tem a obrigação de servir a Deus. Mas você abandonou esta obrigação, você violou a sua aliança. Isso tem consequências divinas, punições, porque há um compromisso. Você tem um compromisso com Deus. E é claro que a princípio Deus não tem a obrigação não é da vontade de Deus que te destruir, mas te repreender, te corrigir para você voltar
obrigação, sua obediência que tem com Deus. Então, essa ideia de que um circunciso desobediente é igual a um incircunciso, está errado. Está errado, não é igual, é diferente. Tá certo? Vamos lá. Você é como exemplo, você é casado, você trai sua mulher. Você é um homem solteiro? Não. Você se comportou como um homem solteiro, livre do casamento da sua esposa, mas você é um homem casado. Então, se você se envolveu com outra mulher, você ainda é um homem casado. Você está sendo infiel. Tá certo? Está sendo infiel. Mas continuará sendo um homem casado. Embora se comportou como um homem solteiro. Você não é igual a um homem solteiro. Sempre será um homem casado. Entendeu? É a mesma coisa. Vamos ver o versículo 26. Se pôs a incircuncisão. Veja bem. Se pôs a incircuncisão guardar os preceitos de Deus. É o versículo 26. Porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? A resposta é não. É verdade. Você não é circunciso. Você não é circuncidado. Você obedece às leis de Deus. Você é igual a um circuncidado? Não. Não. Eu estou dando uma palavra diferente. Preste bem atenção. Aí que vem o estudo profundo de Deus, da Bíblia Sagrada. Abraão, ele viveu em uma vida de obediência, uma vida de dedicação, de lealdade a Deus, mais ou menos 23 anos. É o que eu calculo, pode ser 24. 24 anos, 23, 24 anos, ele viveu uma vida de obediência como incircunciso. Ele não era circuncidado. Ele foi chamado por Deus, lá em Gênesis capítulo 13. Ele começou uma vida de dedicação, de obediência, de submissão a Deus, né? Até o dia em que Deus fez a aliança da circuncisão com ele. Então, ele tem essas duas passagens da sua vida. O tempo que ele era incircunciso, obediente, e o tempo que ele era circunciso, obediente. Obediente nos dois lados. Quando ele era antes incircuncidado e quando ele era depois circuncidado. Então, a obediência dele é igual. Sim, é igual, mas a situação é a mesma? Não. Há uma diferença dele no momento que ele viveu a sua obediência da forma de incircunciso. Tá bem? Há uma diferença, tá certo? Ele teve vitórias e vitórias e vitórias e vitórias. Mas depois que ele foi circuncidado, mudou totalmente. Não é a mesma coisa. Tá certo? Então, por exemplo, você é um crente, você é obediente, você obedece às leis de Deus, você faz a vontade de Deus, você é igual a um circuncidado? Não. O tratamento que Deus dá a você é igual ao tratamento que Deus dá a um circuncidado? Não. Há uma diferença, tá certo? Aí você pergunta, irmão Jorge, qual é a diferença no caso de Abraão? Você pode mais ou menos narrar as diferenças que houve quando Abraão era obediente a Deus, não circuncidado, e quando Abraão se tornou obediente, continuou sendo obediente a Deus, circuncidado. Há uma diferença? Há. E eu vou dizer qual é. São várias, mas eu vou dar um exemplo. Preste bem atenção. Quando ele era incircunciso, preste atenção. Preste bem atenção. Ele ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele. Ele ouvia a voz de Deus, certo? Depois que ele foi circuncidado,
ele não apenas ouviu a voz de Deus, como também o livro de Gênesis revela que anjos puderam se materializar, se tornar homens, ir até o seu acampamento, sentar na sua mesa e comer a comida que ele estava dando. Isso só ocorre depois que Abraão é circuncidado. Ele come com os anjos do Senhor. Não sei se ele come, mas ele vê os homens de Deus, anjos do Senhor, ali sentados, come e bebe o que ele prepara. É uma interação divina muito materializada. Isso só ocorre depois da sua circuncisão. E outra mais. Quando aqueles homens vão para Sodoma e Gomorra, Deus para diante de Abraão e se pergunta: vou esconder de Abraão aquilo que vou fazer, sendo que eu tenho um compromisso com Abraão e sua descendência? Então Deus ali compartilha com Abraão uma ação divina espetacular e terrível antes de acontecer. E Abraão pôde dialogar com Deus ali face a face e tentar salvar a vida de algumas pessoas num diálogo bem razoável. E isso só acontece depois da circuncisão de Abraão. Então aqui há uma diferença. Abraão não viu anjos antes assim? Depois da circuncisão, ele não só vê como eles descem e vêm falar com Abraão, conversam, comem, diálogo e tratam até de ideias. Isso acontece depois da circuncisão. Portanto, a circuncisão, ela abriu, essa que é a verdade, ela abriu a condição para que anjos do céu pudessem descer, materializar, falar com seres humanos. Assim, isso valoriza a circuncisão. A circuncisão, ela é elevadíssima. Ela é elevadíssima. Ela é muito especial. Eu falando desse jeito, então, irmão Jorge, eu estou com vontade de me circuncisar. Agora eu quero fazer a circuncisão para mim, para ver se eu falo com os anjos, né? Dá até vontade, né? Já que ela é tão importante assim, né? Que dá vontade até de fazer a circuncisão. Veja que eu valorizei muito a circuncisão, segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia Sagrada, ela tem esse valor. Veja lá, leia lá o livro de Gênesis, o que acontece depois da circuncisão na intimidade de Deus com Abraão. Mas por que eu desanimo você a fazer a circuncisão? Eu vou dizer por quê, mas vamos terminar aqui a leitura aqui, eu já digo já. Aí ele diz assim, então ele errou essa palavra aqui, que a pessoa, assim, se pôs a circuncisão, se pôs a incircuncisão, guardar os preceitos de Deus, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Quer dizer, será igual? Não, não é igual. Não é igual, a resposta é essa. Nós crentes, nós obedientes a Deus, nós servos do Senhor Jesus, não somos circuncidados. Nós temos intimidade com Deus, nós falamos com Deus, Deus faz maravilha, Deus faz coisas grandiosas, mas não é a mesma coisa se por acaso nós fôssemos circuncidados. Nós teríamos assim mais, seria agregado a nós mais oportunidades, mais portas seriam abertas para nós, se porventura nós fôssemos também circuncidados. Tá certo? Mas não quero com isso animar você a fazer a circuncisão. Por quê? Porque, irmão Jorge, não é válido nós fazermos a circuncisão. Primeiro porque, segundo os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15,
foi tirado dos não judeus, né? Foi tirado a obrigatoriedade de fazer a circuncisão. Então isso aí foi um conselho dos apóstolos na época, e eles têm um motivo, não vou falar agora porquê, mas nós não estamos circuncidados porque fomos desestimulados a fazer isso, tá certo? E se você parar para pensar e olhar a história de Abraão, você vai ver que tem razão. Por quê? Porque Abraão só foi lhe dado a chance da circuncisão depois de 23, 24 anos de vida dedicada a Deus. Então você hoje quer servir a Deus, eu quero ser circuncidado. Tá certo? Não, você tem que ter uma vida dedicada a Deus, você tem que entender, né, o que é aliança com Deus, você tem que entender todo o parâmetro com Deus, do significado disso. Aí sim você estará em condições de firmar seu pé na circuncisão, tá certo? Mas mesmo assim, nós fomos desestimulados pelos apóstolos de Senhor Jesus a não praticarmos a circuncisão. Ela continua sendo válida, ela continua sendo sagrada, porém, para nós fomos impedidos, né? Vamos usar a palavra essa, de praticarmos. Mas ela continua sendo especial, tá certo? Então é bom entender assim, tá bom? Ora, mas tem mais alguma coisa para falar aqui? Se eu me lembrar, eu digo. O texto diz assim, o 27. E a incircuncisão, que por natureza se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra, aqui está outro buraco. Cuidado para não cair. Que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. Então ele está querendo dizer o seguinte: se você que é um crente, você é um seguidor de Jesus, não circuncidado, né, que cumpre a lei, mas não é lei, é Torá, é ensino. Você cumpre os ensinos, tá? Não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Então quer dizer, como se aquele que não é hoje um judeu circuncidado, mas obedece os mandamentos de Deus, você será um juiz daquele que é circuncidado, mas é transgressor do ensino ou da lei, tá? Então é como se nós fôssemos julgar aqueles judeus que são circuncidados, mas não cumprem as suas obrigações com a lei, né? Será que nós vamos julgar eles? Eu acho que não, porque esse julgamento cabe a Deus, o Pai que vai julgar. Mas porém, é verdade que por você não ser circuncidado e porventura consegue obedecer como deve obedecer os ensinos de Deus, que chama-se lei, que é Torá, então você, de alguma forma, você é usado para julgamento, porque Deus pode dizer aquele que é circuncidado, que não cumpre a Torá devidamente, olha, você não cumpre, mas esse aqui cumpre, e nem circuncidado ele é. Então é como se Deus estivesse usando você para julgar aquele que é circuncidado e não obedece os mandamentos de Deus, as suas leis. Então isso aí é usado sim por uma questão de julgamento. Isso aqui obedece, mas você não, você deveria mais obedecer. Está entendendo? Então esse julgamento assim, Deus pode fazer isso, tá certo? Mas não quer dizer que quem é incircunciso, que não tem a circuncisão, seja superior àquele que tem a circuncisão. Não é assim. Quem é circuncidado, que tem a circuncisão, tem o seu papel importante na presença de Deus. E quem não tem, como é a maioria dos cristãos, tem também a sua importância, mas não é superior àquele que é circuncidado. Tá certo? Tem que cada coisa no seu devido lugar. Vamos para o versículo 28. Só essa aqui é a explicação do texto, para você poder entrar no estudo.
Versículo 28, porque não é judeu, olha só o texto aqui, né? Sim, eu não falei. Ele fala da letra, tá? A ti que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. Ele está querendo colocar aqui que a lei é letra, tá? É letra. Qual é o problema de ser letra? Como é que vai se transmitir a mensagem de Deus de geração em geração? Ou de uma forma oral, ou de uma forma escrita. Então não é errado a transmissão das doutrinas, dos ensinos, da forma oral e da forma escrita. A forma escrita ela é muito mais fácil de perpetuar originalmente. É o que acontece com a Torá, com a palavra de Deus, com o Pentateuco. Ele existe de uma forma escrita e ele foi perpetuado porque é escrito. É copiado letra por letra, traço por traço, para que não haja variação. Diferente do Novo Testamento, que as cópias têm muita variação. E isso dificulta achar o original, o texto original, porque houve muita variação ao longo dos séculos. Mas a Torá não houve variação ao longo dos séculos. Isso é uma realidade. Então a letra não tem nenhum problema. Os mandamentos de Deus foram escritos. O ensino de Deus foi escrito para perpetuar da forma mais original e não se perder, tá certo? Então não diminui a importância da circuncisão por ter sido escrito, tá certo? Mas ele mostra, o texto, que antes de ser escrito, ele foi transmitido de uma forma oral. Foi assim: Deus falou dentro de Abraão, e Abraão escutou, e Abraão obedeceu, e Abraão circuncidou toda a sua casa. Ele, aos 99 anos de idade, foi circuncisado. Seu menino Ismael, 13 anos de idade, e toda a sua casa, todos os seus servos varões foram circuncidados, mais de 300, tá certo? Isso foi uma comunicação de Deus oral, e daí foi oral, de geração em geração, de Abraão, Isaac, Jacó, todos foram oral até os dias de Moisés, quando entrou na escrita, quando veio para a letra, tá certo? Então isso aqui, aí você vê como o texto vai diminuindo a importância da Bíblia. O próprio texto que eu estou lendo aqui, ele diminui a importância da Bíblia quando não é para fazer isso. Não deveria fazer isso. Só uma pessoa muito leiga mesmo, teria a ousadia de acreditar, né, nessa palavra aqui, que diminui a importância da Bíblia. Ao contrário, nós temos que valorizar as Escrituras Sagradas, como eu estou fazendo aqui nessa leitura, tá certo? O versículo 28 diz: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Tá certo essa palavra? Não também. Ora, não está na seguinte forma: o judeu, né? Porque não é judeu o que é exteriormente, tá? Ele quer dizer assim, na carne, tá certo? A prova de que eu sou judeu é que está na carne. Verdade. Eu posso provar que sou judeu na carne, se eu tenho seguido a tradição dos meus pais, que inclui a circuncisão. Então eu provo que sou judeu na carne, tá certo? Exteriormente, você pode ver, né? E ele diz: nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. É errado. Circuncisão é na carne também. Porque se você for pensar assim como está o texto, você vai ver que Abraão, os 24 anos que ele viveu sem a circuncisão, então você dizia que ele já era um judeu. Sim, ele já era um servo de Deus, um servo dedicado. Deus viu que ele realmente amava a Deus,
Deus viu que ele realmente obedecia em tudo. Tudo. Ele fazia o que Deus pedia. Aí Deus viu que agora é hora de eu aumentar a minha aliança com Abraão. Eu vou fazer uma aliança com Abraão. E essa aliança era exteriormente, era na carne. Tinha que ser na carne. Não podia ser de outra forma. No coração ele já era. Mas a carne que ocorre, um derramamento de sangue, pactua um acordo sublime entre o homem, entre Abraão e Deus. Então, essa ideia de que a circuncisão na carne exterior, ela é sem valor, está errado. É por isso que o texto diminui a Bíblia Sagrada aqui. Eu estou falando a verdade, diminui mesmo. Se você for ver lá o texto de Gênesis, pegue o texto que eu estou falando aqui, sobre o momento em que Deus dá a aliança da circuncisão, você vai ver que há toda uma preparação, que há toda uma espécie de Deus dizer assim, agora eu vejo que você merece sim participar do meu reino. Eu vou te conceder aqui através dessa aliança, que vai estar marcada na tua carne, na carne do teu filho, a idade de 8 dias de nascido. 8 dias de nascido, o menino já nasce com compromisso. Ele não tem escolha, porque seu pai, Abraão, foi fiel a Deus e deu a ele como herança essa marca na sua carne. Então, a Bíblia valoriza a circuncisão. E o texto de Romanos, capítulo 2, versículo 28, diminui a importância disso, viu? Eita, irmão Jorge, então, estamos quase 40 minutos só nesse texto. Eu estou desmistificando aqui mau entendimento do texto, tá certo? O versículo 29 diz assim: mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Pois é, aí você vai ver uma coisa assim. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada um texto que Deus reclama dos judeus circuncidados, que tem a circuncisão, que abandonaram a aliança dela, o valor dela. E aí Deus lá diz assim para os judeus: circuncidai os vossos corações, removei o prepúcio dos vossos corações. Veja, Deus faz esse clamor, né? Para os judeus se arrepender dos seus pecados. É justamente pela circuncisão deles e pela desobediência deles que Deus mostra que a circuncisão deles ficou limitada só na carne no momento que nasceu. Que eles abandonaram ela do seu coração. Eles abandonaram ela dentro da sua alma, de tanto se afastar de Deus. E Deus está convidando eles a retornar e remover. A circuncisão de uma criança de 8 dias, ela não sabe o que está sendo feito, ela não sabe o que está acontecendo. Mas foi uma obrigatoriedade de Deus dos pais dos filhos de Israel, né? Agora, ao longo do tempo, se você pegar Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, exatamente, versículo 6, você vai ver lá Deus dizer assim ao povo de Israel, que você tem que ensinar teu filho andando, ao levantar-te, ao deitar-te, ao caminhar. Você tem que incutir no coração da criança os mandamentos. Tudo que você for ensinar, seu filho tem que entrar no coração da criança. Está lá o texto. Então, aquele momento de educação familiar, você está ensinando a criança, desde criança, ensinando todas as palavras de Deus, aquilo ali é uma circuncisão no coração, preparando o coração para aquela criança viver a aliança que está na sua carne, né? Então, uma coisa não se separa da outra.
A circuncisão na carne tem que estar ligada a uma circuncisão no coração. E as crianças judaicas são ensinadas desde cedo a conviver com esta circuncisão no seu coração. Isso é um grande aprendizado para nós que somos crentes em Jesus Cristo, a nós ensinar nossos filhos a amar a Deus desde cedo, ensinar eles o caminho que é correto, né? Isso é uma circuncisão do coração. Agora veja que Abraão, ele fez isso com Ismael, antes do Ismael ser circuncidado. Ismael foi circuncidado aos 13 anos de idade. Mas desde o momento que Ismael nasceu, Abraão ensinou os caminhos do Senhor a Ismael. 13 anos da vida de Ismael, não sendo ele circuncidado, ele foi circuncidado no seu coração. Ele aprendeu os caminhos do Senhor, do seu pai Abraão. É bom lembrar isso. Depois que ele foi circuncidado, preste bem atenção à história. Ele viveu mais uns 3, 4 anos com seu pai, Abraão. Então 13 anos, 14, né? Mais 3 são 17. Quando ele já estava 17 anos para 18 anos, foi que Abraão decidiu mandar ele e sua mãe embora. Agora veja a história. Era só um instantinho. Mandou eles embora. E ele foi com sua mãe embora, já sendo um rapaz de 17, 18 anos. E quando faltou água, que ele ficou enfraquecido, a mãe dele deixou ele num local e foi para mais distante, a distância de um tiro de uma pedra, ou de uma flecha, sei lá. Eu não estou lembrando agora. Ela não queria ver o rapaz morrer. E ficou longe dele. E lá ela ficou chorando, esperando a morte. Estava sem água, no deserto. Aí diz a Bíblia que apareceu um anjo do Senhor e falou com ela, com Agar. E na ocasião o anjo disse para ela: eu ouvi a voz do rapaz. O rapaz falou com Deus em oração. O rapaz clamou o Deus de seu pai Abraão. Em resposta à oração de Ismael, Deus enviou um anjo para salvar aquela família. E o anjo não veio para com Ismael, mas veio para com Agar. Por quê? Porque Ismael, ele era circuncidado no coração. Ele aprendeu sobre o seu Deus, o Deus de seu pai. E ele era também circuncidado. Só tinha 4 anos de circuncisão. Veja o poder disso aqui, né? Então Abraão primeiro trabalhou no coração de Ismael. E deu frutos. Porque Deus ouviu a oração de Ismael. Então, ele diz aqui: mas é judeu o que é no interior. Tudo bem? E circuncisão o que é do coração. Isso aconteceu com Ismael. 13 anos da vida dele, Abraão circuncisou o seu coração. A sua carne não era circuncidada. Depois ele foi circuncidado segundo a vontade de Deus aos 13 anos de idade, né? No espírito, não na letra. Aqui que está aqui que o parafuso dá problema. Por quê? Porque ele está desprezando a letra. A letra é a palavra de Deus. Ela é que nos ensina, e o texto aqui parece que ele abomina as letras sagradas, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui a gente vê um texto claro que ele ataca a palavra de Deus, né? Lamentavelmente, é o livro de Romanos, capítulo 2. Eu não estou querendo dizer que todo o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 25 a 29, todo o livro de Romanos seja errado.
Não, tem as coisas sagradas ali, que eu creio que Paulo falou de todo o coração e a verdade. Mas o texto aqui, se você for olhar, se você for um analítico crítico, você vai ver que o texto ele desqualifica, ele diminui, destiora a importância das escrituras sagradas. Ele tira a importância do que é importante, né? Ele ofusca o brilho da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Paulo não tinha essa intenção. Paulo não tinha essa intenção quando escreveu esse texto. Paulo, ao contrário, se você for ver outros momentos, outros fragmentos da palavra de Paulo, da palavra de Deus, ele exalta a Bíblia Sagrada, ele valoriza, ele é um fariseu obediente, né? Ele não é aquele fariseu que Jesus disse em Mateus capítulo 13, se eu não me engano, salvo, onde Jesus disse que os fariseus invalidavam a palavra de Deus por causa da sua tradição. Esse texto está invalidando a palavra de Deus na questão da circuncisão. Ele tira assim o brilho da circuncisão, né? Então eu vou encerrar aqui essa parte, porque já ficou longo demais, tá certo? Eu vou continuar no outro vídeo, mas eu quero dizer para você que, embora eu valorizei o que a Bíblia fala da circuncisão, eu não estimulo ninguém a fazer a circuncisão, porque, segundo as palavras dos apóstolos, até hoje ela não é para nós cristãos, está lá claro. Se por acaso fosse de fazermos ela, aí Deus revelará no tempo devido, né? Deus vai revelar. Mas considerando que Abraão, para chegar nesse nível da circuncisão, ele teve que fazer um desenvolvimento de sua fé durante 24 anos, então eu acredito que hoje o povo de Deus também deve desenvolver mais ainda a sua fé. Talvez para ser digno desse privilégio de ser circuncidado. Mas esta ordem ainda não foi nos dada, né? Tá certo? Então hoje você que não é circuncidado, você serve a Deus, você tem sua importância, você é muito abençoado, tá certo? Aqueles que são circuncidados também são muito abençoados e não há nenhuma diminuição do seu valor, nem deles e nem nosso. Mas não somos iguais, não é a mesma coisa. Há uma diferença muito grande, tá certo? Então, amém? Eu encerro aqui agradecendo. Não pare, porque eu vou continuar dando explicação desse capítulo 8, que eu não a lição 7, que eu não terminei, né? As promessas de Deus, tá bom? O texto ficou muito longo. Mas continue, dê like, por favor.